Já para começar esse vídeo, eu trago duas novidades. A primeira novidade é a que vocês estão vendo. Eu estou dentro de casa e estou gravando no meu novo cenário. Espero que vocês tenham curtido a qualidade da imagem e também a qualidade do som. E a segunda novidade, ou melhor, a segunda notícia é a seguinte: imigrantes fazem economia de Portugal crescer o dobro da União Europeia em 2024. A economia de Portugal registrou um crescimento de 1,9% em 2024, o dobro da média da União Europeia, que foi 0,8%. E esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos imigrantes, especialmente os brasileiros. A presença dos imigrantes em idade ativa preenche a demanda do mercado de trabalho, gerando renda, consumindo e estimulando a produção, o que fortalece a segurança social e mantém um ciclo positivo de crescimento. Segundo o economista Eduardo Velho, a cada aumento de um ponto percentual nas contribuições dos brasileiros para a segurança social, o PIB de Portugal cresce 0,23% ponto percentual em 2 anos. O impacto é visto também nas vendas do varejo e no consumo das famílias. Dados do Ministério do Trabalho indicam que há 322.570 trabalhadores brasileiros em Portugal, representando 38,7% dos estrangeiros empregados no país. As contribuições desses trabalhadores para a segurança social aumentaram significativamente, passando de 465 milhões em 2021 para 1,37 bilhão em 2024. O Eduardo acredita que essa tendência continuará com um aumento no número de imigrantes regularizados e contribuindo para a economia. A imigração brasileira tem sido fundamental para a sustentabilidade da segurança social em Portugal. Essa praticamente foi a notícia, mas eu ainda quero trazer alguns outros artigos, algumas outras falas de pessoas que têm uma certa relevância e principalmente têm domínio do assunto. É muito importante a gente ouvir a opinião das pessoas, mas principalmente valorizar a opinião das pessoas que estudaram a respeito da economia e sabe o quão impactantes são os imigrantes aqui em Portugal. No site público.pt, o economista José Marques da Silva, presidente do Comitê da Economia da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal no Rio de Janeiro, foi entrevistado e deixou a sua opinião, que diz o seguinte, abre aspas, para mim não é surpresa nenhuma a relevância que os imigrantes têm na economia portuguesa, fecha aspas. Ele também acredita que o PIB de Portugal será ainda mais dependente dos estrangeiros que optam por viver no país. Abre aspas. No futuro, as contribuições dos trabalhadores imigrantes para a segurança social ganharão maior relevo e o peso relativo da mão de obra estrangeira vai continuar a aumentar, com os brasileiros à frente. Fecha aspas. Ele também distingue dois tipos de imigração em Portugal. Abre aspas. Enquanto a imigração com origem na União Europeia é, em grande medida, de pessoas com mais de 65 anos, aposentados, que buscam um sistema fiscal mais favorável, aqueles que vêm de países de fora do bloco, incluindo o Brasil, são de trabalhadores ativos que contribuem para a segurança social. Isso é relevante porque Portugal tem uma das taxas de envelhecimento mais acentuadas da União Europeia. E resumindo, a gente vê que só é contra imigrante, só é contra a mão de obra imigrante as pessoas que não têm conhecimento nenhum de economia, porque o próprio Estado português entende a relevância da força imigrante, porque a força imigrante traz um trabalho mais viril, um trabalho mais jovem, sendo que os jovens daqui de Portugal estão também emigrando, estão saindo de Portugal e indo para países que vão lhe remunerar mais pelo mesmo trabalho que eles praticaram aqui em Portugal. Isso se praticaram, porque a oferta de trabalho em outros países economicamente mais fortes são infinitamente maiores. Ou seja, eles têm muito mais campo para poder trabalhar e eles têm um salário muito maior, chegando a ser 2, 3, 4, 5 vezes maior do que aqui em Portugal. Então o jovem português ele está emigrando. Tanto é que tem até uma outra notícia. Olha o título da matéria. Mais de 70% dos universitários do Porto ponderam emigrar. Abre aspas, Portugal não é um país para jovens, fecha aspas. Ou seja, até mesmo nesse veículo português, veículo de imprensa, veículo de notícias português, acaba afirmando esse fato que a gente vê
aqui em Portugal. Muitas pessoas que têm condições de sair de Portugal estão largando o país sem pensar duas vezes. Muitas vezes a família ela não concorda com essa ideia do jovem, do filho, emigrar para um outro país. Só que também acontece que muitos portugueses, muitas famílias portuguesas já estão em outros países trabalhando e recebendo muito mais do que recebiam ou receberiam trabalhando aqui em Portugal. Ou seja, basicamente o filho, o neto, ele vai encontrar uma outra parte da família que já está emigrada. E continuando com a fala do José Marques da Silva, do presidente do Comitê de Economia da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal no Rio de Janeiro, na avaliação do economista, quanto mais rápido Portugal regularizar a situação de imigrantes, melhor será o resultado para a economia. Abre aspas. As dificuldades de legalização impactam muito a atividade econômica. São mais de 400 mil processos pendentes. Eu concordo por um lado, sim, se Portugal regularizar essa grande quantidade de imigrantes que por um momento já foram regularizados, né? Mas hoje, devido a essa mudança do CEF-Prime, estão em situação irregular, eu acredito que, tendo essa regularização em massa, muitos vão poder entrar no mercado de trabalho, tendo em vista que muitas empresas aqui em Portugal não contratam pessoas indocumentadas. Ah, mas a pessoa que já obteve uma autorização de residência, ela não é indocumentada. É sim, porque já está inválido, já está vencido o seu documento, já não serve de nada. Então a empresa não vai querer. Mesmo tendo o decreto que saiu da AIMA, que diz basicamente que todo mundo que está tentando renovar o documento e que já venceu, pode ficar tranquilo que até metade desse ano de 2025 o documento ele é válido somente aqui em Portugal. Ou seja, você consegue entrar em empresas, mas basta a empresa também reconhecer, querer ler, querer entender esse decreto, que muitas vezes não acontece. Por mais que esteja na lei que a pessoa que está com o documento vencido, mas ela manifestou interesse ou ela pegou a autorização de residência em determinada data e venceu ali antes dessa transição do CEF para o AIMA, esteja regularizado, muita empresa não dá voz para esse decreto. E acabam ignorando e muitos acabam ficando desempregados ou tendo que trabalhar em trabalhos que pagam muitas vezes menos, mas é necessário para eles, porque senão eles não têm mais o ganha-pão. Então, muitos imigrantes estão nessa situação onde a empresa não reconheceu o decreto, por isso que não contratou eles, ou até mesmo a empresa reconheceu o decreto, mas olha, é dever seu trazer esse documento atualizado até o final desse decreto, senão a gente vai ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Né? Só que qual outra pessoa, né? Que outra pessoa? Porque o português está indo para outros lugares, né? Tem muita mão de obra portuguesa, jovem, aqui no país, mas é aquilo, né? A gente vê que se as portas estão abrindo para os imigrantes, é porque alguma coisa tem. Então, em partes, eu concordo com ele. Regularizando essa galera, que são mais de 400 mil processos pendentes. Com certeza, Portugal vai sentir um impacto econômico positivo, mas eu acredito também que tem um lado negativo a respeito disso, né? Porque sim, quanto mais pessoas regularizadas, mais pessoas trabalhando formalmente. E por um outro lado, eu discordo dessa afirmação do economista, porém discordo com todo o respeito, e no meu lugar de fala, né, que eu sou um imigrante e eu vejo algumas coisas que acontecem aqui no país. Por exemplo, se realmente fosse impactante regularizar um imigrante, porque sabendo que esse imigrante regularizado ele iria contribuir muito mais com a economia, será que Portugal teria mais de 400 mil processos pendentes de regularização? Se fosse realmente tão importante assim para a economia, esses 30 milhões não seriam gastos para construir 2 centros de retenção de imigrante. Seriam gastos no AIMA para poder regularizar o quanto antes esses processos pendentes. E a verdade, eu, enquanto imigrante, eu afirmo para vocês e também afirmo aí para o economista, se ele estiver vendo esse vídeo, que a maioria das pessoas que se regularizam aqui no país, eles não ficam aqui no país. Então, Portugal entende que é mais vantajoso ter
essa quantidade de pessoas irregular e presas no país do que essa galera regularizada e livre para poder ir para uma Alemanha, para poder ir para uma França, para poder ir para Espanha, para poder ir para Luxemburgo, onde o salário é estratosférico e com um documento português você consegue trabalhar lá e tem muito português lá também. Ou seja, os imigrantes seguiriam os passos dos próprios portugueses. Então, para Portugal, acaba sendo mais interessante deixar essa galera irregular. Olha, se você voltar para o Brasil, talvez você não volte mais para cá. Olha, se você pisar lá na França ou lá na Suíça, toma cuidado que você pode ser deportado, porque a sua autorização de residência ela foi estendida, só que ela vale somente aqui em Portugal, porque esse decreto que saiu vale somente aqui para terras lusitanas. Não vale como um documento, assim como ele valia antes, sabe? Que você tinha toda essa liberdade para viajar para onde você quiser. Não vale mais, só vale aqui em Portugal. Ou seja, desse jeito eles conseguem manter a mão de obra jovem, a mão de obra imigrante, aqui em Portugal. A equação é simples. Lembrando que essa é a minha opinião. A opinião do economista José Marques da Silva foi dada, eu respeito a opinião dele, porém eu, como imigrante, eu não tenho talvez o mesmo peso na palavra como ele tem, porque ele tem muito mais embasamento para poder afirmar alguma coisa a respeito de imigrantes em Portugal. Mas eu sou um imigrante, entendeu? Eu visto a camisa do imigrante e eu sei o que é estar aqui em Portugal. E eu vejo muitas pessoas que estão aqui querendo estar lá, mas elas não estão lá porque o país não quer. Entendeu? Esse é o negócio. Então, assim, Portugal já entendeu que, cara, o imigrante está aqui. O imigrante com 2 anos de Portugal, ele já entende que num país vizinho ele pode ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais que o salário mínimo de Portugal. Então, compensa muito mais para Portugal manter essa galera aqui no país colaborando, porque ele sabe que se eu regularizar, eles vão fazer que nem o meu próprio povo. Vão para outros países que pagam mais. Eu disse a maioria das pessoas emigram de Portugal, né? Mas não são todos. Portugal ainda tem muitos pontos positivos, tanto é que eu tenho uma casa aqui em Portugal, eu vivo aqui em Portugal e pretendo ter essa casa para o resto da minha vida, porque eu gosto do país, eu gosto das qualidades que o país tem, eu gosto do lado bom do país, entende? Mas existe um lado ruim sim, e é por isso que tantos portugueses moram em Luxemburgo, moram na França, moram na Suíça. E se o imigrante conseguir esse mesmo documento, ele vai para onde? Né? Lembrando que essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!